Boa noite, pessoal. Estamos começando hoje mais uma Quinta Jurisprudente, onde o direito vira direção. E hoje nós vamos falar sobre a sanção da Lei Estadual 11.003/2025, que é a lei que altera, né, os cargos e funções, a plano de carreira, né, dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E é algo que altera, né, para todos os policiais, tanto os que estão na ativa, quanto para os próximos concursos, altera a questão do plano de carreira. E o que é que aconteceu? Pela sanção dessa lei, unificou alguns cargos da Polícia Civil. Então fez uma reestruturação administrativa dos cargos da Polícia Civil. Essa reestruturação não altera apenas a forma como a corporação, né, como ela está organizada, mas também traz impacto para quem está estudando para o concurso, né? Uma das principais questões é a exigência agora de nível superior em todos os cargos, né? Então agora, para fazer parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro, precisa ter nível superior. E também vai alterar, né, para quem já está lá, o plano de carreira. E a gente vai esmiuçar essa lei, né, o que é que foi alterado e quais os reflexos práticos e o que isso representa para o funcionalismo público, né? Antes de falar, né, mais detalhes sobre esse projeto de lei, né, que foi aprovado, a gente teve uma semana complicada aqui no Rio de Janeiro, onde mostrou-se, né, a importância de uma polícia preparada, de uma polícia investigativa. É muito difícil, né? Eu moro no Rio há 30 anos e é muito ruim a gente ver essas situações. Não pela atuação da polícia, né, mas por uma questão... É sempre muito ruim quando pessoas morrem, inclusive policiais morreram, né? É muito triste, eu atuo com isso. Enquanto cidadã, eu acho muito difícil que isso ocorra com parte, né, do serviço público tão essencial para que a gente possa viver em paz. Então, é muito triste o que ocorreu e, mais uma vez, mostra a importância de uma polícia estruturada, investigativa e bem equipada, né, que é o papel da Polícia Civil. Então, essa lei ela foi sancionada no dia 23 de outubro, né, agora de 2025, então é uma lei muito recente. E, além dessa lei, a gente vai debater semana que vem sobre a reforma administrativa, né, que está em debate no Congresso, que vai alterar, né, serviço público de todo o país, né? Então, vai ser serviço público federal e acaba tendo adequação para os estados e municípios. É algo importante vocês estarem atentos a isso. Quem está estudando, né, para o concurso da Polícia Civil, eu peço que vocês... Essa live vai ficar salva, né? Então, peço que vocês compartilhem esse link da live no grupo, mas quem não puder assistir, depois essa live vai ficar salva para vocês entenderem melhor o que é que está acontecendo. E o que acontece? Essa lei foi sancionada e trouxe uma grande reestruturação. Antes tinha os cargos de inspetor, oficial de cartório, investigador, técnico e auxiliar de necrópsia e vários outros. Agora esses cargos foram unificados e reorganizados em 7 carreiras, né? Delegado de polícia, perito legista, perito criminal, perito papiloscopista, oficial de polícia civil, piloto policial, agente de polícia científica, né? E essa unificação, ela busca dar mais clareza às atribuições e otimizar a atuação administrativa e investigativa da corporação. Porque existe o trabalho administrativo da polícia, que é a organização de documentos, a série de coisas internas, e a questão investigativa, que é o ponto crucial, né, da Polícia Civil. A Polícia Civil ela é muito investigativa. Então, para que a Polícia Investigativa faça seu papel, a parte administrativa também precisa estar muito bem organizada. Porque se você investiga algo e está muito desorganizado lá na delegacia, fica muito ruim depois você, né, conseguir ter um resultado coerente com daquela investigação. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui na Polícia Civil lá no centro, porque estávamos passando por mim, né? E eu fui lá dar meu depoimento e eu expliquei, né, no caso, eu acho que eu fui atendida lá pela... Não lembro qual foi. Acho que ela era inspetora, não lembro se era inspetora ou investigadora.
E eu expliquei como funcionavam os sistemas judiciais e eu vi exatamente isso, a papelada, tudo isso, como é que eles organizam isso. Então ela estava investigando, mas alguém estava organizando aquela papelada toda que ela estava investigando. Então, assim, houve atualização de requisito de escolaridade com maior exigência de nível superior para o ingresso, né? Então agora para ingressar precisa ter nível superior. A lei trouxe critérios mais objetivos para nomeações e gratificações. É sempre muito interessante esses critérios serem objetivos. Eu lembro que eu trabalhei num município e tinha uma lei sobre adicional de mérito. E o gestor pode conceder adicional de mérito como ele quiser. Ele pode dar 10 mil para um, 5 mil para outro. E é assim, a pessoa entrou hoje, amanhã já tem aumento salarial. O Tribunal de Contas, depois de muita coisa ali, exigiu que fosse feito critérios objetivos, de fato, né? Então precisa ter um processo, precisa estar documentado, a pessoa exigir esse cargo e por isso e isso ela tem direito, porque ela se desenvolveu muito bem e por isso ela merece aumento, né? Antes nesse município não tinha, depois de muita questão passou a ter critério objetivo, era um critério subjetivo, né? Se o gestor acha que tem direito, ok. E numa questão de gestão pública não é o que o gestor acha, né? Não é algo porque tem a ver, né? Tem a ver com a pessoalidade daquele gestor, tem a ver com o bem-estar da população. Então, se aquele servidor faz um bom trabalho, que faz bem para a população, ele vai receber essa gratificação e agora está também objetivo aqui. Essa lei revogou alguns dispositivos, né, que fragmentavam a carreira, como de uma lei de 2001. Se alguém tiver alguma dúvida, pode... Deixa eu ver se tá aqui. Pode colocar aqui embaixo, que eu vou respondendo, tá? Eu vou acabando falando. Deixa eu ver aqui. O Sérgio perguntou, depois do concurso homologado, existe um prazo para convocação? Então, Sérgio, o prazo é dentro da homologação de até 2 anos, né? Então, se o concurso foi homologado em janeiro de 2023, precisa convocar até janeiro de 2025. Porém, tem algumas questões que adiantam isso. Questão de vacância, se alguém se aposenta, se tem contrato, se tem cargo comissionado, tem algumas coisas que você consegue adiantar a sua convocação, mas vai depender do que ocorreu naquele ente público para que eu consiga explicar de uma forma melhor. Então, assim, antes dessa reestruturação, havia sobreposição de funções e diferenças salariais de cargos que desempenhavam atividades semelhantes. Né? Eu já passei por uma reestruturação administrativa justamente quando eu trabalhava nesse município, né? Então, eles não só alteraram a nomenclatura, como eles também alteraram as funções, né, as responsabilidades. Se eu não me engano, isso ocorreu no Rio agora, recente, na educação. Eu acho que teve uma reestruturação na educação do Rio de Janeiro também. E o que acontece? Agora, com a unificação, o servidor passa a ter uma trajetória mais clara dentro da instituição, né? Então, são menos cargos e ele sabe exatamente o crescimento, né, profissional dele dentro desse cargo. Então, tanto a progressão quanto a valorização, né, conforme a formação e o tempo de carreira. Então, tem uma formação mínima exigida, tempo de carreira, e quanto mais você vai se especializando, tem uma estrutura ali que você consegue saber o que é que vai acontecer com você. Isso costuma acontecer muito nas Forças Armadas, né? Militarismo, aeronáutica, marinha. Eu acho que a aeronáutica de todos é o mais organizado, tem isso muito estruturado. Então, quem entra nas Forças Armadas sabe. Eu entrei hoje como sargento, sabe? Como chegar no maior cargo, né? Não que todos consigam alcançar, porque quanto maior o cargo, menos pessoas têm direito. Mas sabe, olha, daqui a 5 anos eu vou fazer essa prova, daqui a 5 anos vai ter essa pré-seleção, é tudo muito interno. Então é muito interessante a pessoa saber como ela entra e como ela vai sair. Então, se eu vou ficar 25 anos na corporação, eu sei o que vai acontecer comigo todo esse tempo e qual o ápice da minha carreira, quanto eu vou ganhar. É importante pela valorização e pela pessoa conseguir se estruturar de acordo com essa organização, né? Então, assim, os futuros concursos já virão adaptados à nova estrutura. E quem já está na corporação terá suas funções readequadas, né, conforme a transição estabelecida pela lei, né, pela essa alteração da lei. O ponto central dessa sanção é justamente adequar a estrutura à realidade atual da segurança pública, preservando direitos adquiridos, então quem já tinha direito não perdeu, mas atualizando as funções conforme o novo modelo organizacional. Então tem a ver muito sobre gestão, como vai gerir, eu acho que isso vai cair, meu Deus, como vai gerir
a estrutura, né, da polícia. Peraí, acho que tem alguém me chamando aqui. Ah, tá, já respondi. Então, assim, para quem vai prestar o concurso público, o principal impacto está em novos requisitos para o cargo, né? Por exemplo, o cargo de oficial da Polícia Civil agora exige formação de nível superior. Eu acho estranho que... acho que para PM já exige. Eu achava que para a Polícia Civil também era, mas acho que é em outros estados. Para os servidores, a lei estabelece um processo de transição, garantindo que quem já ocupa cargo equivalente seja readequado sem prejuízos de direitos, né? Essa parte é importante. A reestruturação não extingue direitos, ela reorganiza, fica melhor, fica mais visível, fica mais tangível esse direito para o servidor. E é exatamente aqui que entra o olhar jurídico, né? Entender como essas mudanças podem repercutir em nomeações e adequações, né? E eventuais direitos de equiparação, que pode ser equiparado, já que reestruturou os cargos, né? Então, já que tinha cargo que fazia quase a mesma função e tinha remuneração diferente, agora unificou, vai ter essa alteração para as pessoas. Quem não tiver precisa recorrer a esses direitos, já que isso foi equiparado, né? Se essa equiparação foi tácita, né? Digamos assim, ela não foi escrito que estava equiparando, mas eu entendo que é tácito. Então, assim, essa mudança na estruturação da Polícia Civil é mais um exemplo de como o direito administrativo e a legislação de carreira pública estão em constante evolução, como eu tinha falado anteriormente. Tanto a carreira dos servidores, dos gestores da educação do município do Rio de Janeiro sofreu uma adequação, mas acho que foram servidores comissionados, não sei se alterou o servidor efetivo, mas para servidor comissionado alterou, há uns 2, 3 meses atrás. E também está em debate em Brasília de uma reforma administrativa para todo o serviço público. Vai ser do administrativo para o judiciário, vai alterar para todo mundo. É importante que quem quer fazer concurso ou quem já é servidor concursado esteja atento, porque algumas coisas dessa reforma administrativa em Brasília são positivas, outras nem tanto. Então, a população precisa, né, estar atenta e agir enquanto ainda há tempo, né, já que não, ainda está em debate, já que não foi votado nem publicado. Então, assim, tanto o candidato, né, quanto o candidato do concurso público, quanto o servidor público que já está naquele cargo, ele precisa estar sempre atento às atualizações do que está acontecendo dentro do ente público. Porque algumas coisas ele tem direito adquirido, mas por algum erro de interpretação, esse direito é retirado dele e ele tem que saber como recorrer para que ele não seja prejudicado. E como os cargos foram unificados, precisa haver equiparação salarial. E quem não foi equiparado precisa ver, né, como pode ser assessorado para que isso aconteça. Como a gente sempre destaca, né, aqui na quinta jurisprudente, o conhecimento jurídico, né, é o que garante decisão e um futuro, né, seguro e fundamentado. Decisões do que você vai fazer em relação ao concurso, ou decisões judiciais do que você vai recorrer, do que você discordou desse concurso, ou nesse caso aqui dessa reforma, se ela deveria ter te atingido e ela não foi atingida, ou se ela te atingiu tirando o direito adquirido, você precisa ver uma forma de assessoria para isso. Deixa eu ver, não tem nenhuma dúvida. E aqui a gente encerra, né, mais uma quinta jurisprudente, onde o direito vira direção. E se esse tema te ajudou, né, a entender as mudanças e os impactos, eu peço que você deixe um comentário aqui nessa live que vai ficar salva. Mais uma vez, né, parabéns pelo trabalho investigativo da Polícia Civil. É uma pena que a gente tenha perdido policiais, né, se eu não me engano, acho que foi da Polícia Militar, mas a função deles é de extrema importância, mas a gente não pode permitir que nossos policiais morram porque os nossos políticos não fazem parte dele, tá? Boa noite, Deus abençoe vocês.